Olá, vamos aprender um conceito importante de programação e como isso aqui funciona em Python, que são o conceito de módulos, ou mais genericamente, modularização. Tá? Então, qual a motivação aqui inicial? Então, primeiro, quando a gente sai do interpretador Python, né, dentro do interpretador Python a gente pode definir funções, executar comandos, mas se a gente sai e entra de novo, tudo que a gente digitou lá é perdido, né? Para a gente armazenar os comandos que nós digitamos, o que a gente precisa fazer é escrever um programa duradouro, e para fazer isso a gente abre um editor de textos, digita o código, grava esse código num arquivo, e depois esse arquivo pode se tornar uma entrada para o interpretador Python, e daí a gente chama ele de script. Então, uma sequência de comandos Python armazenados num arquivo, que depois a gente dá esse arquivo como entrada para o interpretador Python, a gente chama de script, como se fosse um script de um ator numa peça de teatro, né? Que ele vai seguir os passos, seguir aquelas ações que a gente definir para ele. Então, essa é uma forma de a gente armazenar o código que a gente escreve. À medida que esse código vai crescendo, vai se tornando mais complexo, a gente vai ter muitas linhas de código, a gente vai querer começar a organizar esse código em módulos menores. A primeira coisa que a gente usa para organizar esse código são as funções, né? A gente já viu como definir funções ali com o comando def em Python. E as funções, em vez de ter um código enorme ali de centenas de linhas de código, a gente agrupa em funções pequenas, de 5 a 10 linhas de código em cada uma das funções, e dessa forma o nosso código fica melhor organizado, né? Mas, depois de um tempo, o seu programa vai crescendo, se tornando mais complexo, você pode chegar a um momento onde você vai ter centenas de funções, milhares de linhas de código, e daí a gente vai querer agrupar essas funções em outros conceitos aí maiores, que a gente chama de módulos, né? A gente vai querer modularizar o nosso código, né? Em alguns casos, a gente vai querer pegar uma mesma função, um mesmo conjunto de funções, e utilizar em diferentes programas diferentes, em múltiplos programas, né? De forma a reutilizar o código que a gente escreve para não ter que ficar reinventando a roda todas as vezes. Empresas que desenvolvem software, elas vão, cada vez que um funcionário desenvolve uma nova função, seria interessante que essa função ficasse disponível para todos os funcionários da empresa, né? Ou quando você desenvolve uma nova função dentro de um projeto de software livre, seria interessante que todos os programadores do mundo que usam aquele projeto de software livre tenham acesso à sua função, tá? Então, o que a gente faz é organizar em módulos, e Python tem uma forma de a gente importar, de a gente utilizar essas funções que estão num outro determinado módulo, né? Então, o jeito que a gente faz isso é utilizando esses módulos em Python, tá? O que é o módulo? O módulo é um arquivo com extensão .py, e dentro desse arquivo a gente vai ter definições, por exemplo, definições de funções, né? Ou de variáveis, e depois no final, em algum outro momento, a gente pode ter comandos Python que vão ser executados quando aquele módulo é carregado, por exemplo. Comandos ou statements em inglês, né? E daí a gente grava isso num arquivo e isso se torna um módulo. Se a gente quer usar essas funções que estão nesse arquivo, nesse módulo, num outro lugar, num outro módulo, num outro programa, daí a gente pode usar o comando import de Python, e seguido do nome ali, sem a extensão .py. Tá? A gente vai mostrar um exemplinho aqui logo, logo. Em particular, toda vez que você está executando determinado código, o nome do módulo no qual você está executando fica disponível numa variável, que essa variável aqui, sublinhado, sublinhado, name, é o nome do módulo que a gente está executando. Deixa eu mostrar um exemplo que eu peguei da própria documentação do Python, tá? Então, vou abrir aqui um arquivo. Na própria documentação de módulos do Python, tem um arquivo que calcula Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Esse aqui é o Fibo, né? Então, eu extraí de lá. A sequência de Fibonacci, para quem não sabe, é uma sequência de números inteiros, onde cada elemento da sequência é a soma dos dois anteriores. Além disso, os dois primeiros números são 1. Então, o primeiro número é 1, o segundo é 1, daí o terceiro é a soma de 1 mais 1, que é 2. Depois vem 2 mais 1, 3, e assim por diante. Tá? Então, para você calcular, sempre você pega os dois últimos. E aqui, nesse módulo, já vem implementado duas funções diferentes que calculam essa sequência de Fibonacci, né? Então, aqui tem um pequeno while ali, que usa essa atribuição aqui dessas séries para
dizer que, para ir calculando os valores, né? Então, vamos só ver como que a gente utilizaria isso. Então, isso aqui está gravado num arquivo chamado fibo.py, esse arquivo fibo.py. Portanto, a gente pode considerar isso que é um módulo, isso é um módulo fibo. E daí a gente pode usar as funções que estão dentro desse módulo. Para a gente poder fazer isso, o que você vai digitar ou aqui no seu interpretador, ou você pode colocar isso aqui no seu próprio um arquivo de um programa Python, você coloca o import e depois o nome do módulo. O nome do módulo, nesse caso, é o fibo. Tá? Daí, se eu quero utilizar coisas que estão dentro do módulo fibo, eu preciso escrever da seguinte forma. Eu escrevo fibo, que é o nome do módulo, ponto, e daí, se eu quero chamar a função, o nome daquela função. Olha, ele já detectou, o próprio idle detectou que tem duas coisas, tem o fib e o fib2. Eu vou querer chamar o fib, e o fib, ele recebe um número inteiro como parâmetro, então, por exemplo, 100. E daí ele chamou a função fib dentro do módulo fibo. E o que a função fib faz, ele imprime aqui a sequência de Fibonacci até o limite que eu dei o limite 100. Eu podia chamar o fib2, né? Se eu fizer um fibo.fib2 e de 1000, daí ele devolve uma lista contendo a sequência de Fibonacci até o valor 1000, tá? Nesse caso, o último seria o 987. Tá? Então, essa é uma forma de eu importar funções de um outro arquivo no meu código que eu estou trabalhando agora. Tá? Então, você pode ter vários módulos, que são vários arquivos, e cada arquivo pode importar quantos outros arquivos quiser e acessar as funções desse jeito. Tá? Eu poderia, se eu não gosto dessa sintaxe aqui, escrever fibo.fib, eu posso fazer alguma coisa, algo tipo, o meu Fibonacci recebe fibo.fib. E a partir daqui, então, eu simplesmente posso usar o meu Fibonacci 1000. Né? Então, eu posso atribuir uma função para uma variável aqui em Python. Eu posso fazer isso, então fica um jeito mais simples se eu quiser essa abreviação. Tá? Outra coisa que nós podemos fazer, vamos voltar para cá, nesse módulo. Vamos supor que eu quero aqui saber qual o nome do módulo que eu estou executando. Então, eu posso fazer um print, name, isso aqui vai imprimir, lembra que eu falei que essa variável sublinhado, sublinhado, name, sublinhado, sublinhado, ela guarda o nome do módulo, né? Então, se eu executar isso aqui, ó, tá vendo aqui? Apareceu, o que ele fez? Ele executou esse script aqui, e nesse caso, ele imprimiu aqui o nome desse módulo. Vamos ver aqui na linha de comando como que as coisas aqui funcionam. Então, deixa eu abrir fibo. Tá, aqui deu certo. Tá, então, o que eu fiz aqui? Eu importei esse módulo fibo. Você viu que eu tenho que estar no mesmo diretório para ele enxergar o arquivo, né? Então, eu importei o fibo e aqui, se eu fizer um fib de 100, ele não conhece. Eu preciso fazer um fibo.fib de 100. Né? Mas o que eu estava querendo mostrar é que eu mandei print de name, nesse contexto aqui, o nome do módulo é fibo. Né? Por outro lado, deixa eu sair daqui agora. Outro jeito de eu executar um módulo é como se estivesse executando um script. Se eu simplesmente escrever aqui Python 3 e o nome do arquivo, fibo.py, daí ele vai executar novamente, mas tem esse caso. Quando eu estou aqui, que a gente chama na raiz do interpretador, no contexto principal do interpretador, o nome do módulo passa a ser main, módulo principal. Né? Então, quando a gente chama ele como script, ele se chama main. Quando a gente importa ele dentro de um outro módulo, dentro de um outro código, ele tem o nome, nesse caso o nome fibo, que é o nome do módulo. Né?
Então, o fato de ter essa mudança no nome pode nos ajudar a fazer uma coisa interessante, que é o seguinte: eu posso aqui nesse código verificar se eu estou executando esse código como um script ou se eu estou importando ele como um módulo dentro de outro código. Tá? Como que eu faço isso? Eu faço se o nome é igual a main. Se o módulo é igual a main, daí significa que eu estou executando ele como script. E daí aqui, eu, por exemplo, eu posso colocar alguns comandos de inicialização daquele script ou algo que eu quero que seja executado quando ele é rodado como script. Por outro lado, se o nome não for main, significa que ele está sendo importado como módulo em outro lugar, então daí eu não executaria esses comandos de inicialização. Se eu estou importando, é provavelmente simplesmente porque eu quero usar alguma das funções que estão aqui dentro, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de como a gente poderia usar. Tem um outro módulo que já vem junto ali com Python que chama sys, que eu vou importar ele aqui, import sys. E esse módulo aqui, que ele tem uma série de funções que permitem a gente interagir com o sistema operacional. Em particular, uma das funções permite que a gente verifique quais são os parâmetros que foram passados para essa função. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou chamar a função fib, passando como parâmetro um número n, que eu vou passar como parâmetro algo que o usuário vai digitar na linha de comando. Como que eu faço isso? Primeiro, o que o usuário digita na linha de comando normalmente são strings, né? Eu vou querer converter isso para um inteiro, então eu preciso desse int, e aqui eu vou chamar a função sys, ponto. Eu quero pegar o primeiro parâmetro passado para o usuário, que vai ser o argv de 1. O primeiro parâmetro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3 e assim por diante. E eu vou passar isso como parâmetro para a função fib. Tá? Então, fazendo isso, como que passa a se comportar o meu programa? Aqui, ó. Vamos aqui na linha de comando. Se eu executar aqui Python 3 fibo.py, eu estou executando como script, daí o que eu fiz, eu tenho a opção agora de passar como parâmetro, vou passar 500, por exemplo, um valor, e aquele valor vai ser lido aqui nesse argv de 1, vai ser utilizado para chamar a função fib. Então, se eu fizer fib 500, ele executa a função fib aqui com o valor 500, tá? Por outro lado, se eu fizer aqui Python 3 fibo, não, é Python 3, só vou chamar aqui. E daí aqui eu faço o import fibo, aí ele não vai executar esse trecho de código, tá? Porque eu estou importando ele como módulo dentro de um outro contexto ali de software. Tá? Então, esse é um comandinho aqui complicadinho, né? Esse if name igual a main, é uma sintaxe chatinha, mas vocês vão ver várias vezes por aí, então gostaria de deixar isso claro para vocês, porque vocês vão acabar vendo isso. Vocês não precisam decorar isso. Quando vocês precisarem usar, você pega algum exemplo e copia. É sempre a mesma receitinha de bolo, sempre esse if name igual a main, e daqui vai ter alguns comandos que você vai querer que execute quando você está executando isso como um script na linha de comando, por exemplo, que nem eu fiz aqui, né? Quando eu executei esse comando aqui, Python 3 fibo py, chamar 5000. Né? E quando está importando como módulo, ele não executa aquele pedaço. Então, é isso sobre módulos. A gente vai, quando fizer programas mais complicados, mais sofisticados, a gente vai ter que usar módulos.